Oi, Paula, boa noite. Tudo bem? Oiê! Boa noite, tudo Tudo bem? e você, como é que você tá? Tô bem! Que bom ter você Ai, aqui. eu que digo, eu que agradeço por mais esse convite tão especial para a gente bater um papo aí bacana, né? Verdade, verdade, bem bacana. Você viu as perguntas, né, que a gente recebeu? Eu vi, bem legais, bem legal, vai dar pra gente falar bastante É, coisa. bem legais. Deixa eu só colocar aqui o título da nossa live, Fixar, né? fixar aqui. Só vou colocar investigações internas para não ficar tão grande, né? Tá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Não consegui ainda Pra mim já fixar. aparece aqui, Paula, fixo. Apareceu? Aí, apareceu. Aê! Agora sim, agora sim. Agora foi. Estou convidando algumas pessoas aqui para a live para Claro, vamos lá. podermos começar. Pronto, aí, enviei o convite. Mas Marcela, seja Legal. muito bem-vinda. Realmente é um prazer sempre falar com Obrigada, você, Paula. né? O prazer é meu. Você é uma querida, uma pessoa que eu gosto muito. Imagina. E Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? e uma expert nesse tema, né? Já Investigações fui até internas, canal de denúncia. canal de denúncias. Você Miss fala Canal de também com isso. Denúncia. Miss Canal de Denúncias, a Marcela é conhecida como Miss Canal de Denúncias. Então, Gente, já tô querendo. Vou até pedir uma faixa. Vou providenciar uma faixa. A próxima vez eu venho com a minha faixa. Já pensou? exatamente, sua faixa já foi eleita Miss Canal de Denúncias. Não é? E Marcela, né, investigações internas é um dos temas que eu vejo que dentro do programa de compliance tem um grande tabu, né, relacionado a esse tema, Exato. tanto do Verdade. canal quanto das investigações. E Uhum. também semana passada, ó, ano passado, dezembro, semana passada, Nossa, né? semana passada. A Paula já voltou para 2019. Voltei para 2019, né? Eu né, estava participando de uma palestra e uma pessoa, né, que também trabalha com compliance há muito tempo, tem inclusive uma empresa né, que fornece esse tipo de serviço de canal de denúncias. Uhum. E ele disse o seguinte: ele disse que há um grande problema com relação às investigações internas dentro das organizações. Que por Tá. vezes, né, a organização tem um canal de denúncias, tem também um procedimento de investigações internas, só que por vezes não funciona, ou porque não é transparente, ou porque ali não está muito bem definido o procedimento, né? Então, Uhum. queria que você falasse um pouquinho assim né, da sua vivência em relação à questão das investigações. Tá. Eu acho que esse ponto que você tocou na transparência, ele é muito importante, né, Paula? Que se tenha, quando a gente pensa em um processo de investigação interna das denúncias recebidas através do canal, né, não tem como a gente dissociar, né, sendo a investigação uma consequência de um relato registrado em um canal. Eu acho que é muito importante que a instituição, seja ela, né, quando a gente fala em instituição, seja ela uma grande instituição, até mesmo as empresas menores, elas tenham, como você disse, um procedimento definido, uma norma escrita para que se garanta a transparência daquele processo. Eu acho isso muito importante. Né, quando a gente Uhum, pensa em transparência, você ter ali uma política interna, ou um manual, né, que descreva ali o passo a passo. Bom, a partir do momento que é registrada uma denúncia no meu canal e eu tenho ali os elementos suficientes para dar início a um processo de investigação, como vai fluir esse processo? Qual é o passo a passo que a pessoa responsável, pelo departamento responsável por apurar aqueles fatos, irá seguir? Eu acho que com isso a gente já tem aí essa questão da transparência uhum. assegurada. E eu diria que o que contribui também para isso, para a gente tentar
desmistificar, né, ou quebrar esse tabu, como você disse no início, que a gente sabe que existe, né, Paula, em relação às investigações internas e denúncias. Gente, é aquilo que a gente já conversou. Eu já até sei o que está passando na sua cabeça. Muitos causos, muitas situações. Muitos causos. Não é? Eu acho que o papel aí, quando a gente pensa em um departamento de compliance, já fazendo um link com outro pilar do programa, entrar um trabalho de comunicação e treinamento também, né? Para explicar para os colaboradores, assim, ou para as pessoas que integram aquela empresa, pensando numa empresa menor, numa pequena empresa, o que é o procedimento de investigação interna, como é que esse procedimento flui, né? Eu acho que isso é muito importante. Você falando aí, eu lembrei de algo, né? Assim, não tá muito... Sabia! Mas... Eu vi na sua carinha. Ela já lembrou de um caos. Eu lembrei de um caos. Na verdade, eu não sei se acontece isso com você, né? Mas normalmente a pessoa que passa por um processo de investigação interna, ou então o nome dela, né? Sei lá, né? De alguma forma ela estava envolvida na investigação interna, depois ela fica meio com raiva do compliance, né? Fica. Tá aí o motivo do porquê nós nunca somos chamadas para tomar um café, para comer um doce, para almoçar, né, Paula? É verdade. Eu lembro assim, de um caso recente em que a pessoa, assim, sabe, estava indiretamente envolvida, e assim, tanto é que nem fui eu que falei diretamente com ela, foi, né, o gestor da pessoa, só que a pessoa, assim, passa por mim, olha assim, quero te matar, sabe? Algo assim. Aquele olhar que fuzila, né? Aquele olhar assim, eu falei, gente, né? Porque as pessoas, infelizmente, ainda, né, Paula, não sei você, mas o que eu posso dizer, assim, da minha experiência prática, elas ainda fazem uma ligação como se fosse algo ruim. Sim. Né? Até, assim, eu não sei se... Acredito que você já tenha ouvido isso, né? As pessoas fazem muito uma analogia como se fosse tipo um processo criminal, um inquérito policial, aquela coisa assim, né? Tipo, um caráter policialesco a coisa, né? E, na verdade, o que eu gosto sempre de falar, né, nos processos de investigação interna que eu já tive a oportunidade de conduzir, no momento, já adentrando mais no tema, ali na fase das entrevistas, né? Quando a gente convoca as pessoas, enfim, as testemunhas indicadas para conversar, eu sempre gosto de gastar um tempinho, Paulo, explicando para elas, né, o que é. Né? Que a nossa função ali, né, no trabalho atrelado ao canal de denúncias, com uma consequente, vamos dizer assim, instauração de um procedimento de investigação interna, né, o nosso papel ali, enquanto departamento de compliance, enquanto o responsável por apurar aqueles fatos, não é acusar ninguém, não é apontar o dedo para ninguém, né? O nosso papel ali é realmente apurar se aquilo que foi reportado efetivamente aconteceu, quais foram as circunstâncias que envolveram aquela situação, né? E se ao final do processo chega-se à conclusão de que aquilo que foi reportado aconteceu, o que a gente pode fazer para ajudar a melhorar, né? Com que os colaboradores ali tenham um ambiente de trabalho sadio, né? Então é uma coisa boa e não é uma coisa ruim. Então eu acho que esse papel ali, né, da gente enquanto departamento de compliance, responsável por conduzir, que a gente costuma dizer que é aquele trabalho de formiguinha, também aproveitar esses momentos para explicar isso para as pessoas. Poxa, quantas vezes, né, as experiências que eu vivenciei entrevistando testemunhas, explicando para a pessoa, olha e fala assim, nossa, mas é isso. Ai, a pessoa faz até assim, ai, que alívio, eu tava com medo de vir aqui. Ai, nossa, eu não imaginava que fosse assim, né? Eu tenho até, compartilhando a questão dos causos, uma experiência que me marcou muito, que uma vez numa denúncia, enfim, que a gente recebeu, convoquei uma testemunha, a menina foi indicada como alguém que tinha presenciado ali no setor aqueles fatos que estavam sendo reportados. Gente, eu vejo a figura dela, ela chegou super assustada, ela parou na porta, assim, eu tava
distante ali no fundo da sala, uma cara de assustada, ela parou e falou assim, você vai me prender? Tipo, já meio que chorando. Eu falei, pelo amor de Deus, não, senta aqui. Aí fiz ela entrar, conversei, expliquei. Ela tava, assim, nitidamente com medo, sabe? Ela perguntou, você vai me prender? Eu falei, gente, não. Né? Então, tem esse lado, né, da gente fazer esse Verdade, trabalho como você falou, quebrar esse tabu, né, Paula? verdade. Olha, Marcela, eu vou voltar um pouco no tempo, porque Vamos lá. agora que eu me atentei que você não se apresentou, eu não pedi para você se Ah, apresentar. olha lá, a gente já começou assim, tipo, um bate-papo, uma... Exatamente. E eu também Não, não, né? não, às vezes eu também E faço eu isso, já chego, já começo a falar. já Gente, tipo, eu falei meu assim, ah, nome? gente, sou dessas. Eu também. Ah, gente, e a gente já começou aqui, a gente já engatou o bate-papo e já foi, né? Exatamente, exatamente, né? Bom, gente, então vamos lá É, rapidinho, né? Eu sou advogada. Aliás, parabéns, né, a todos os colegas, a todos nós pelo dia de parabéns. hoje. É, eu tenho, enfim, especialização na área processual penal e civil. Sempre atuei em departamentos de compliance de empresas multinacionais. Tive a oportunidade de passar por uma grande instituição financeira. E há 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos e meio atrás, né, surgiu essa oportunidade de atuar direta e efetivamente com compliance. Então, atualmente eu trabalho no departamento de compliance do Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, né, fazendo todo esse trabalho aí de canal de denúncias, né, apuração de relatos, investigação interna É, e as demais atividades aí pertinentes a uma área de compliance. Tem sido um grande aprendizado para mim, algo bem bacana, enriquecedor e que eu gosto bastante. muito bom. E agora, só voltando, você falou um pouco da questão, né, de, você vai empreender. A gente recebeu uma pergunta parecida com essa, só que, né, É. não entrou aqui no rol, mas era mais ou menos assim, se investigação interna era mais ou menos como uma investigação criminal, né? Não, e as pessoas, engraçado que as pessoas fazem muito essa ligação, né, Paula? Porque não sei se É, por causa do termo ali, investigação, as pessoas pensam em algo tipo inquérito policial, eu vou ser uhum, condenada, né, ao final. Então, como eu disse, assim, o departamento ali, vamos dizer, o canal de denúncias é o que se reporta em um canal de denúncias, né? Geralmente, falando de uma forma assim bem simples e geral, o canal de denúncias é a ferramenta através do qual, né, os colaboradores e demais pessoas que possuem interação com aquela instituição, eles podem reportar violações, né, ao código de conduta, alguma legislação ou alguma política interna. Né? E a uhum, partir desse momento, o departamento de compliance, ou, né, dependendo da empresa, a área responsável, a pessoa responsável, porque tem instituições que nem sempre têm essa estrutura bem definida de um departamento de uhum, compliance, né, Paula? Existem sim, instituições, enfim, que é destacado ali um advogado dentro do departamento jurídico para conduzir, ou uhum, algumas instituições, alguém do RH que tem todas ali as características, né, para assumir essa atividade. E aí a pessoa vai apurar, né, os fatos ali, se houve efetivamente aquela violação ao código de conduta, alguma norma interna ou alguma legislação, para ao final, como eu disse, né, o papel não é, né, vamos colocar assim, condenar ninguém. uhum, Acredito que também da sua experiência prática você tenha visto muito isso, né? As pessoas acham que denúncia no canal de compliance é sinônimo de demissão, né? Então, fui denunciado, vai ter um processo de investigação e ao final eu vou ser demitido. Não, a demissão ela é uma das possibilidades, né? Ali uma das, uhum, vamos dizer assim, uma das consequências, mas não é um sinônimo, né? exato. E como eu gosto de dizer, né, até sendo repetitiva um pouco, a função desse processo é apurar se há essa violação, né? Se algo bacana ali realmente não aconteceu. E se realmente aconteceu, o que pode ser feito para melhorar, né? Não Uhum, é algo ali para condenar a pessoa, para prejudicar, né? Porque as pessoas têm muito essa concepção do tipo, poxa, trabalho com a Paula é minha colega de setor.
Ai, eu não gosto dela, ela não me fala bom dia, ela não me responde, ela não vai almoçar comigo. Vou denunciar ela no canal de compliance, ela vai ser demitida, né? Não, né, gente? E é o que a gente fala. As denúncias sendo registradas e tendo os elementos suficientes, a gente vai passar por esse processo de investigação e aquilo que foi reportado vai ser efetivamente verificado, né? Isso. E até aproveitando o seu gancho, Marcela, né, acho que está muito ligado com a segunda pergunta aqui. Então, qual que é o passo a passo, né, de uma investigação interna, né? Você já definiu aí o que é e o que não é uma investigação interna e como que é o passo a passo da investigação interna? Como eu te disse, eu acho importante, né, para a gente garantir aquela questão da transparência, que se tenha um procedimento, uma norma interna definindo esse passo a passo. E o que eu posso compartilhar, assim, da minha experiência, né, Paula? Sempre importante reforçar, verificar se o relato tem os elementos necessários que te autorizam. Então, geralmente, qual que é o passo a passo ali, o procedimento que a gente segue? Primeiro, verificar a denúncia é anônima ou identificada. Se o denunciado se identificou, chamar a primeira pessoa a conversar, a chamar o denunciante, né? Porque eu costumo dizer, ninguém melhor do que quem presenciou ou vivenciou aquela situação para te trazer maior número de elementos possíveis. Então, se identificou, vamos falar primeiro com o denunciante. Não se identificou ou identificou, falamos com ele, indicou testemunhas. Quem foram as testemunhas, né, daquele relato? Vamos chamar essas pessoas para ouvi-las. E ao final, né, o denunciado, que acho muito importante dentro do processo também ter essa fase ali, né, essa oportunidade de ouvir a pessoa até levando em consideração, né, a transparência. Eu gosto sempre de dizer, né, Paula, geralmente nessa etapa de ouvir a pessoa denunciada, o denunciante, ele utilizou o canal, né, como um meio ali, uma forma dele se manifestar sobre um fato, vamos dizer assim, sobre o acontecimento. Então, nada mais justo, né, do que também dar à pessoa que foi denunciada a oportunidade de se manifestar sobre aqueles fatos, né? Então, qual é o momento mais adequado? Na entrevista, chamando-a para conversar. E eu esqueci. Olha, eu já comendo etapa. Louca, apressada, né? Eu tinha esquecido. E quando a gente pensa no denunciado, vamos pensar em uma estrutura de uma grande instituição. Bacana sempre antes de ouvi-lo, ouvir o gestor dessa pessoa, né, para ver se ele traz algum histórico, sei lá, um exemplo, estamos falando de um relato de um comportamento indevido, por exemplo. É importante conversar com o gestor dessa pessoa antes de ouvi-la. Importante também envolver o departamento ali de recursos humanos. Ele sempre colabora, né? Eu vejo que nesse processo de investigação interna, Paula, de denúncias, principalmente denúncias envolvendo colaboradores, o RH é um grande parceiro que também pode te trazer elementos com histórico daquele colaborador, né? Se ele já foi, de repente, aproveitando o exemplo, falando, sei lá, um relato de comportamento inadequado. Esse colaborador já teve histórico, ele já foi orientado, ele já foi advertido. Isso também te ajuda na sua conclusão, né, do seu processo de investigação. Né? De repente, o denunciante... Helena, bonitinha. Não, Helena... Opa, eu brinco com você, a nossa mini compliance officer, né? Não, a Helena, né, que tá em todas aqui. Eu já falei para ela antes da live, não, demais, só gente. Não apaga meu quadro, tá? Porque às vezes tem uma coisa escrita que ela vem e apaga. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Ela é muito fofa. E aí, assim, voltando, eu acho que nessas questões de conduta, comportamento, RH, sempre importante chamar e ouvir o RH sobre o histórico daquele colaborador. De repente, o denunciante anexou ali ou te enviou, dependendo da natureza do que está sendo reportado, alguma evidência, que a gente fala, uma foto, um e-mail, precisa ser analisado. E, ao final, ouvir a pessoa que foi denunciada para que você também tenha ali a percepção dela em relação àquilo que foi relatado e para que ela tenha ciência, né? Pensando na imparcialidade e transparência dos processos de uma área de compliance,
para que ele também tenha ciência de que algo chegou contra ele. Eu acho isso importante. Sim, não, muito importante. A Gabi comentou aqui, nossa querida Gabi, né, que ela colocou aqui, ó. Gabi, um beijo para ela, querida. Denunciante de má fé também deve ser responsabilizado, não é mesmo, meninas? Sim, com certeza. E acontece com muita má certeza. fé, né, Marcela? Sim, muita, muita. Paula, acredito também que você já tenha passado por situações como essa. Quantas vezes você, enfim, recebeu uma denúncia no seu canal? Por exemplo, a Marcela registrou uma denúncia no canal contra a Paula. Aí o departamento de compliance começa a investigar. E conforme ele vai conversando com as pessoas, com os colegas, com as testemunhas, ouve gestor, ouve RH, você acaba descobrindo que, na verdade, quem teve o comportamento indevido foi o denunciante e não a pessoa denunciada. Exato. E até como uma forma de se antecipar ou até mesmo de defesa, utiliza o canal, né? Então, isso que a Gabi falou é muito importante, que as empresas, enfim, as instituições, elas também estabeleçam em suas normas, ou seja, em política ou no próprio código de conduta, deixe claro isso, que o denunciante de má fé também sofrerá consequências, né? Aquela história que a gente falou, trabalho com a Paula, não gosto da Paula, vou usar o canal de denúncias para, tipo, reportar uma situação inverídica ou não da forma como efetivamente aconteceu para poder prejudicá-la, né? E isso acontece, né, Paula? Em processos de investigação tem situações que você acaba vendo que né, Marcela? inverte, né? Infelizmente. Então, por isso que eu acho importante que se deixe claro isso também nas normas internas, que denunciante de má fé também vai ser responsabilizado, né? Com certeza. Ela colocou aqui outro comentário também, que na administração pública, os órgãos de controle fazem uma investigação preliminar para ver se há indícios de autoria e materialidade antes de se instaurar um processo administrativo. Ela também colocou aqui que acredito que no setor privado também deve ser feito um juízo de admissibilidade sobre denúncias feitas no canal. Sim. Né? E por isso a importância dessa política, né, Marcela? Do político, um procedimento, uma norma que trate, né, quais são os critérios. Exatamente. Por isso exato, porque se você tem ali a norma que estabeleça o passo a passo, né, o que deve ser seguido a partir do registro de uma denúncia no canal, porque também não é tudo que é denunciado que você vai investigar. Sim. Né, Paula? Quantas e quantas denúncias que a gente chama de denúncias genéricas não chegam no canal? Elas, às vezes, até, pela leitura delas, você vê que tem ali o indício de algo. Tipo, eu falei, isso aqui tem um cheiro de um comportamento inadequado. Ou, isso aqui tem um cheiro... Acho que aconteceu aí, sei lá, uma inobservância de uma regra interna, né? Seguiu-se um procedimento em desacordo com uma norma interna, por exemplo. Só que aquilo é reportado para você de uma forma tão genérica que você fala assim, ok, por onde eu começo? Exato. Né? Por onde eu começo? Eu costumo usar, como eu disse, atuo no setor da saúde, então, pensando na estrutura de um hospital, de um grande hospital, né? Muitas vezes chega a denúncia lá no canal, denúncia anônima, né? O denunciante não precisa necessariamente se identificar. Aí, o que você quer reportar? É um comportamento indevido, detalhes. Médico gritou com enfermeira. Quem são as testemunhas? Todos do setor. Aí eu falo assim, médico gritou com enfermeira. Quantos médicos tem cadastrado no corpo clínico do hospital? Né? Quantas enfermeiras trabalham nessa instituição? Aí vem lá a indicação, qual área aconteceu? Eu sempre falo assim, no pronto atendimento. Aí quem são as testemunhas? Todos do setor. Eu falo, gente, eu não posso pegar meu notebook, descer no PA e falar, oi galera, tudo bem? Sou a Marcela, trabalho no departamento de compliance, recebi uma denúncia, vim investigar. Quem quer ser o primeiro a falar comigo? Gente, então, não posso faz uma fila aqui, gente, vamos... Né? Quem quer ser o primeiro? E como você disse, pegando o gancho, como você disse no final, as pessoas nos adoram tanto, né? Nós somos tão adorados na instituição. Não, e às vezes, assim, eu percebo que as pessoas
utilizam tanto o canal de denúncias, né, buscando uma investigação, no sentido de obter até uma retaliação contra alguém, né, prejudicar alguém mesmo, quando a gente está falando, né? Sim, sim, por isso que é também tão importante como fala, a nossa famigerada política de não retaliação. Isso também tem que estar muito Sim, claro, né, Paula? é, Muito claro, porque é o que eu também sempre digo. Gente, a ferramenta tá aí, né? O canal, a ferramenta, o canal tá aí, e ele é para ele ser utilizado, né? Se você tá ali no seu setor, no seu dia de trabalho, você vivenciou ou você presenciou com um colega, né, algo que não condiz com o que determina o código de conduta, um procedimento contrário a alguma norma interna, algo que vai contra uma lei, você deve reportar isso, a ferramenta está aí para ser sim, utilizada, né? Infelizmente também, Paula, acredito que você, em processos de investigação, né, quando você começa a convocar as testemunhas, conversar com as pessoas, você vê muito essa questão da retaliação, né? sim, Então, por isso que eu também costumo dizer para as pessoas, olha, né, você veio aqui, você está colaborando com o departamento de compliance, você está colaborando com a instituição, então se você voltar para o seu setor, né, às vezes, dependendo, você nota, você percebe que a pessoa já chega ali com medo, assustada, às vezes uhum, você tem que dar uma boa rebolada para você conseguir fazer com que a pessoa fale o que você quer ouvir, é, né? E no final ela fala, ai meu Deus, agora eu vou voltar lá para o meu setor, vou sentar na minha mesa, né? Principalmente, às vezes, em casos de denúncias em que o denunciado é um gestor, por exemplo, sim, né? Ah, eu vou chegar lá e ele vai falar para mim, onde você estava? Você foi no compliance, o que que falou? Né? uhum, Ou se você notar algo, né, nesse sentido, ou de retaliação mesmo, reporte, né? Volte para a gente e nos comunique, porque a instituição tem essa política. Então, precisa, né, ter essa proteção em relação a quem utiliza o canal para denunciar algo, como essa proteção em relação àqueles que são convocados para colaborar, né, nesse processo de investigação exato. interna. Isso é muito importante. Exato. Já que você tocou no tema retaliação aí, eu também vejo que muitas pessoas não denunciam exatamente por medo de retaliação, mesmo quando existe uma política de não retaliação, não é? Exato, Eu exato. tenho uma, Infelizmente, só contando uma experiência aqui, assim, eu já passei por situações assim, que uma pessoa, né, teve coragem lá de denunciar sobre determinado fato, e aí em seguida, assim, mais outras 3, 4 pessoas também reportaram sobre o mesmo tema. Por quê? Porque precisou de alguém, e assim, uhum. eram coisas assim, que, né, tinha toda uma, era algo investigável, né? Então, Temos investigável. algo aí, adorei. Totalmente investigável. Totalmente investigável, mas precisou de alguém, né, que não falou, olha, assim, não dá para conviver com a situação, eu vou reportar. Tipo, Mas alguém dá ali o primeiro infelizmente, passo, né, Paula? exato. Mas o que eu vejo muito, né, e acho que assim, é geral, né, Marcela? Muitas pessoas mesmo, quando a empresa, a instituição tem o canal de denúncias, a pessoa ainda se sente Sim. naquela, né? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou, né, ser Isso, prejudicado? isso tem muito esse medo, né? As pessoas perguntam muito isso. Ah, e agora eu vim aqui, mas o que vai acontecer? Eu vou ser demitido? Né? Hum, E eu vejo, Paula, que por mais que exista essa política clara dentro da instituição, né, a gente reforça isso nos treinamentos. Como eu te uhum, falei, eu sempre gosto de perder um tempo quando eu estou nessa fase de entrevistas, de conversar com as pessoas, de reforçar isso, para tentar também trazê-las mais próximas, né, para o compliance, para que ela também possa me dizer o que eu preciso saber. Mas mesmo assim, eu ainda enxergo que existe essa barreira. Mesmo a gente falando, as pessoas, tipo, não sei se já pensei, ela olha e fala assim, tá, você tá falando, mas será mesmo? aham, Sabe, assim, dá essa sensação que a pessoa te olha e fala assim, tá, você tá me falando isso, mas será mesmo?
né? E Então, isso eu acho que é um trabalho ali que a gente tem que bater na tecla, bater na tecla. eu não sei você, É mas o muito que eu já importante. percebi, assim, né, com relação a essa, digamos, política de portas abertas, é, vem muito Uhum, da gestão. Assim, eu já total. presenciei, né? Eu já presenciei assim duas diretorias totalmente diferentes, assim, né? Da mesma área, mas eram duas diretorias separadas e era nítido Uhum, ali onde havia liberdade, onde as pessoas, sabe, se manifestavam, não falando sobre canal de denúncias, mas sobre temas variados, quando se é pedido uma opinião, quando ela precisa se manifestar em até uma reunião. Às vezes está em uma reunião e aí mesmo, né, ali o gestor fala, não, ó, quem quiser perguntar, falar alguma coisa, você sente, né, essa diferença relacionada, né, àquelas pessoas que se exato. sentem livres, assim, né, sentem que tem essa liberdade e outros que não têm, né? Não sei se você percebe isso. Não, total. E eu acho, nossa, perfeito isso que você colocou, Paula. Isso vem muito da gestão mesmo, é nítido, dá para você perceber. É, a gente, enfim, eu vivenciei uma situação que também era algo assim grave ali, como você falou, era totalmente investigável. A gente estava falando Uhum. de uma situação de um assédio moral e era uma coisa assim, né, exacerbada. O gestor tinha um comportamento ali, era gritante a coisa, né? E as pessoas relutaram e aconteceu justamente isso que você falou, relutaram até que uma pessoa Uhum. denunciou. Mal a gente iniciou ali o processo de investigação, começou a pipocar. Mais denúncia, mais É. denúncia, mais denúncia, mais denúncia. E, e depois até tem a ver com uma das perguntas que foram feitas, a gente pode se aprofundar um pouquinho, essa questão da confidencialidade, né? E aí Sim. você começa a chamar as pessoas, né? E a gente sabe que as pessoas assim, nossa, as pessoas não ficam quietas. Recebi um e-mail do compliance, Jesus, né? É. Meu Deus, né? O Meu compliance está me Deus. chamando. E aí, numa dessas, o nosso papel, a gente precisa apurar aquilo que foi reportado, começamos a chamar as pessoas começaram a comparecer, veio uma, veio duas, foi chegando a terceira, já a gente começou a notar que a pessoa está com medo, com receio de falar, e você vai cutucando, 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 de repente solta. Ah, porque no setor ele já está sabendo que ele foi denunciado e cada um que levanta para sair ele grita, né? Porque você vai lá no compliance, pode ir lá no compliance, porque isso, aquilo. Então, é complicado, né? Né? Essas coisas também acontecem, né, Sim, Paulo? sim. E é interessante que assim, muito se fala da questão da alta administração, né? Do suporte, ok. Sim, Mas, às vezes, as pessoas se esquecem também da média gestão, exato. Eu ia falar, essa média de gestão né? intermediária, isso é muito importante. Não adianta você Exato. ter ali a alta gestão, diretoria geral, diretoria executiva apoiando o programa, e você Uhum. tem ali um gerente, um coordenador que uma vez por mês faz uma reunião mensal com o seu time e adota a postura de dizer: ah, sabe lá aquele negócio de compliance? Aquele Uhum. negócio lá de compliance, vocês podem denunciar o quanto vocês quiserem, que não vai dar em nada. Esse negócio de compliance é só para tipo, um fornecedor veio te oferecer um brinde É. e aí você não pode aceitar. Então aí as pessoas, né, começam a se questionar, poxa, mas como assim? Então a gente denuncia e não funciona, né? Uhum. A gente sabe que para um programa de compliance ele dar certo, ele ser efetivo, né? É necessário que se tenha o suporte da alta gestão, porque senão o seu programa vai ser, né, fadado a um insucesso, com certeza. Exato. Mas é isso que você falou, ele não pode parar ali na alta gestão, ele tem que ser É, cascateado, né, Paula? E esse exato. cascateamento passa por essa média gestão, né? Sim, Sem porque dúvida. especialmente, né, Marcela, em médias, grandes instituições ou empresas, né, ali
né, as pessoas ali, elas vão ter contato normalmente com quem é o seu superior imediato. Ele não vai conversar com o diretor. Não vai, Não CEO, vai, imagina, alguém tipo inatingível ali, né? Vamos dizer é. assim, né? Então, Então, esse cascateamento é muito importante, né? E contando um caso aqui, né? adoro. Assim, assim, eu já passei pela situação que, né, de gestor que falava assim, olha, não é para ir no compliance, vamos resolver a gente aqui primeiro, sabe? E aí as pessoas, e aí eu descobri porque algumas pessoas que trabalhavam com essa pessoa falaram isso, falaram, olha, eu não posso falar com você, não posso vir aqui, eu não posso, né? Se Oi! havia algum problema assim, é porque havia É, uma orientação clara assim, não vai lá, fala comigo primeiro. e é engraçado que a gente sabe, as pessoas já têm medo, né? Falou em compliance que eu te falei, meu Deus do céu, receber um e-mail do compliance, tipo, o mundo caiu, né? E ainda você Uhum, tem um gestor que adota essa postura, gente, aí as pessoas ficam com. Aí as pessoas efetivamente têm medo, né? Elas vão ficar é, com medo real, né? é, Isso é muito complicado. E isso é um grande desafio, né, Paula? Eu acho sim, que para a gente que tem esse papel aí de apurar o que acontece, isso é um grande desafio. E você, com certeza, como a gente falou, você vê que em alguns casos as pessoas chegam, elas têm medo e elas têm receio de falar. Você nota que ela tem algo para te dizer, mas ela não fala porque ela tem medo. O receio ali é exato. grande, né? É grande, Então, muito grande, né? E a gestão não ajuda, né? Aí piora, né? ainda para ajudar o gestor dar essa super contribuição, aí você fala, meu Deus, né? É, É o, complicado. Ma, o Matheus comentou aqui, ó, existe o compliance dos livros e o compliance do mundo real. O grande segredo é ter resiliência para harmonizar isso e Resiliência. fazer a mudança de cultura. Eu Exato, acho que essa Matheus. questão com certeza. Eu acho que isso que o Matheus falou é muito importante. A gente sabe que a partir do momento que você implementa um programa de compliance numa instituição, você está ali para realmente fazer uma mudança de cultura, né, Paula? Quantas vezes Sim, você deve ter escutado assim comigo, mas como assim? Aqui sempre foi assim, né? Aí você fala assim, eu falo assim, eu brinco com o pessoal, falo assim, vocês não me falam isso que já começa a me dar palpitação, né? Aí entra aquele trabalho de você falar, gente, tudo bem, eu entendo que aqui sempre foi assim, mas o que vocês precisam entender a partir de agora é que não é porque sempre foi assim que significa que é o mais adequado, que é o mais correto, né? Então você pega que nem exato. eu, que estou numa instituição super tradicional, uma instituição antiga, que você pega colaboradores Sim, que estão há 20 anos, há 25 anos, né? Eu vejo muito uhum, isso em questões envolvendo comportamento indevido, Paula. Essa, sim, tipo, mas essa pessoa sempre foi assim, sempre gritou, é, sempre desrespeitou. Pra gente já é até normal. Aí você fala assim, "Não." uhum, Aí para você fazer entender uma pessoa que tá, sei lá, há 20 anos acostumada com um ambiente desse, que não é normal a pessoa gritar com você, que não é normal a pessoa te desrespeitar, né? Então tem todo um trabalho ali da mudança de cultura mesmo. exato. E não é uma coisa fácil, né? Como você está Não. falando aí. Tá bem com o que o Matheus falou, né? Existe o compliance dos livros que, né, li, nossa, que beleza, que ótimo, isso aqui é, né? Uau! E a gente ressalta os benefícios, etc. Mas no dia a Não dia, é? né? Muitos É. percalços ali, né? Especialmente com Exato. e especialmente porque, né, nas instituições e empresas já havia uma cultura ali, né? Já havia uma cultura pré-estabelecida, né? Como você trabalha no hospital ali muito tradicional, uma cultura ali, Sim. né? E, 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 né?
assim, é complicado, né, às vezes, para as pessoas assimilarem essa questão da mudança. Até a Dani e o Matheus aqui estão comentando, né, da frase que você falou, assim, que sempre foi assim, né, que é a famosa É, frase. Mas é verdade. é, é. Isso a gente vê muito, é o que você falou, você vem ali meio que pra quebrar, É, né, Paula? Que você tá falando assim, né? Já tinha uma cultura, uma prática, sim. né? E aí eu brinco, o pessoal dá até risada, eu falo, ai, gente, não fala isso, que vocês já começam, já tô começando a ter palpitação aqui, não, É, né? e você tem que E às chegar com vezes todo um. mesmo. Pode falar. Sim, não, verdade, Paula, desculpa de cortar. E por mais que você, né, o que a gente diz, né, por mais que você faça esse trabalho de explicar, de treinar e de comunicar, é o que você falou, é muito difícil. Não é É, fácil, né? Não é fácil. não, e nesses casos, assim, né, você tem que chegar com todo um jeito, né, de conversar, de tentar mudar, porque normalmente, né, nas situações que eu vivenciei, né, que tratavam disso, sempre foi assim, e acredito que você também, muitas vezes o indivíduo, né, estava levando ali para o lado pessoal também, e falando assim, como Sem se, dúvida. se, se a autoridade dele, né, estivesse sendo, de uma certa forma, ali quebrada. Não sei se você, né? É a do tipo, assim, quem você pensa que você é para você vir falar para mim que eu não posso falar desse jeito que eu sempre falei, né? Uhum, Parece que exatamente é isso, Paulo. Acho que você, nossa, foi perfeita na sua colocação. Parece que uhum. a pessoa se sente assim, tipo, você está tirando a minha autoridade. Como assim, Exato, né? exato. É. Como assim? E é o que você falou, essa questão do jeito ali, né? Você tem que ter todo um jeitinho, porque se você quer efetivamente promover essa mudança de cultura, você tem que incutir isso na cabeça das pessoas para que elas passem a entender que aquilo que elas sempre viram como algo normal, como algo que sempre aconteceu, que aquilo não é legal. E se você vier já batendo de frente e adotando essa postura como se fosse algo impositivo, vem aqui, né, para fazer aquela quebra, aquela ruptura, dificilmente você vai obter o resultado que você quer, dificilmente você vai conseguir mudar a cultura e dificilmente o seu programa vai ser efetivo, né? Exato. E a Gabriela comentou aqui, né, que essa frase é a síndrome da Gabriela, mas ela disse que não é assim. Gabi, É. E a Dani ela também colocou. comentou aqui, ó, tudo passa por uma questão de comportamento, de internalização da cultura. Exato, Você né? E aí que eu acho que entra isso que você falou casando com o comentário da Dani, né? É o jeito, né, Paula? Você tem que ir ali com um jeito, todo um jeitinho, né? É o que eu falo, gente. Eu vou repetir, vou falar sempre. Eu falo que acho que tem Uhum. gente que olha pra mim e já não quer, lá vem ela, lá vem ela. Eu falo, vou falar de novo. É, Não é para que exato, você consiga internalizar isso nas pessoas, como a Dani colocou, né? exato. A Gabi também colocou aqui, lidar com pessoas é extremamente complexo. O grande desafio do compliance é exatamente, né, promover essa mudança cultural. Exatamente, Exato. porque por exemplo, diferente quando, ok, né, uma empresa que está sendo constituída agora, então ela já pensa ali no compliance desde o seu desenho, né, já ali internalizando os valores éticos, etc., de uma empresa que, né, está mudando quer mudar, né, o seu comportamento, a sua É, cultura. porque aí Então, eu você, acho que quando você pensa, você já constrói ali os seus valores, né? Ela já vem desde ali a base nessa linha. Agora, se você pega, né, que nem, por exemplo, na minha experiência, isso foi muito enriquecedor para mim, poder acompanhar a implementação de um programa de compliance desde o início, numa instituição já consolidada de muitos anos, então eu uhum, consegui enxergar e vivenciar na prática
E olha, Paulo, eu posso dizer, ali no hospital o programa completou 3 anos, ele foi instituído em julho de 2017, então a gente completou 3 anos de programa de compliance ali instituído. Posso falar para você que, nossa, a gente ainda enfrenta, né, por mais que a gente já tenha treinado, comunicado, e eu brinco que tem sempre eu, a chata lá, que eu chamo as pessoas e falo, e falo, e falo, a gente vê que ainda existe essa resistência, né? Como a Gabi Sim, colocou, é complexo você lidar com pessoas, né? É difícil fazer essa sim, internalização, essa mudança de cultura, né? Não é fácil. sim, não é fácil. Inclusive, assim, né, até porque o programa de compliance ele sempre vai estar mudando, né? Sim, E de acordo com o negócio, ele vai mudando. E aí, algumas situações são mais fáceis para as pessoas assimilarem, eu acho, e outras não, né? Quando, né, algum tema ela entende, por exemplo, ok, não posso mais receber brinde, ok, não posso mais dar brinde, né? Mesmo ela achando ruim isso, mas ela falando que raiva, né? Eu ganhava tantos brindes. Olá, eu ia ganhar uma máquina de café linda. A chata do compliance me tirando a minha máquina de café. Né, Paula? Exato. Poxa, recebi um Então, né? convite para almoçar num restaurante na Oscar Freire, ó. A chata do compliance tirando meu almoço, Exato. né? Exatamente. Então, algumas coisas, as pessoas, né, acho que elas internalizam mais fácil, elas têm, né, Mais fácil, é verdade, é mais verdade. fácil. Algumas outras coisas, elas é mais difícil, né, elas assim, internalizarem e até entenderem isso como uma, né, como uma mudança mesmo. Sim, sim, eu concordo com você. Acho que nessas questões, por exemplo, quando a gente fala, eu vejo muito isso ali, por exemplo, pegando esse exemplo que você deu da questão de brinde, né? A pessoa fala, ah, ok. Você vê que um mês, dois depois, ela já liga para você falando, ó, Marcela, o fornecedor procurou de novo, já não aceitei. Ok, tá? Não, perfeito, entendi. É, mas o que eu vejo, assim, com grande dificuldade para ter essa mudança, assim, pelo menos da minha experiência prática, Paula, é essa questão de comportamento mesmo, sabe? De postura, né? De ouvir a pessoa, ah, mas o fulano Exato. sempre agiu assim, sempre desrespeitou todo mundo e, tipo, sempre gritou comigo e me xingou, então para mim já tá até ok. Não, gente, pelo amor de Deus, não fala isso. Exato. Exatamente, né? Eu também, alguns temas são mais delicados. Marcelo, uma pergunta aqui do Lucas, ele, né, pergunta aqui, qual será a melhor forma de modificar a cultura? Palestras, atividades em grupo, manuais, né? E manda um abraço aqui para nós. Qual que é a melhor forma, você É, acha, assim, de modificar a cultura, né? Você já comentou aí que já está há 3 anos, né? Que a instituição já tem programa de compliance há 3 anos, mas ainda assim, né? ainda enfrenta resistências. Como a gente falou, é algo muito difícil e é um trabalho ali de formiguinha. Assim, o que eu posso dizer, eu acho que não tem uma forma, tipo, olha, faça isso que é o caminho, né? Eu acho que vai muito ali de acordo com a realidade da sua instituição, que você tem essa percepção. Eu ainda acho, Paulo, das experiências que eu vivencio, que essa questão do você comunicar, né, de você treinar, de você passar isso para as pessoas, eu acho que ainda é mais fácil de você conseguir fazer o que colocou, né, do que você simplesmente, sei lá, escrever um manual de, sei lá, boas condutas, né? Quais são as condutas mais adequadas? Eu acho que ali, no dia a dia, as denúncias vão chegando, as investigações vão acontecendo e você vai fazendo esse trabalho ali com as pessoas mesmo. Uhum. Paula, você está E eu me acho que está muito ouvindo? ligado também. Marcela, você está travando um pouquinho para mim, mas eu estou te ouvindo. Sua imagem travou um pouquinho, mas estou te Para mim, ouvindo. você aparece assim com a imagem bem congelada, mas eu consigo te ouvir, Paula.
Ah, também. Também tô te ouvindo assim. Você aparece congelada e eu te ouço também. Não sei, pessoal, como que vocês estão nos Tá, vendo aí? É, qualquer como coisa, que vocês estão mandem um nos vendo? sinal se vocês não estiverem ouvindo a gente. Eu tô te ouvindo bem, mas é a Isso. imagem que E congela um só pouco. complementando, eu também. Só complementando a questão da Lucas, cultura, né? Tem um bom, Lucas, que é o Código da Cultura. Ele, né, ele fala É, da cultura organizacional e como é possível, e ele traz alguns cases de sucesso de empresas que mudaram completamente a sua cultura organizacional e como isso é, ou piorou a situação da empresa ou alavancou, né? E que ele até diz assim que demora mais ou menos 3 anos para você mudar a cultura de uma organização, para você modificar algo que você pretende ali na cultura. Em relação a compliance, eu acho que é um conjunto de coisas que você tem que fazer. Por quê? Ok, a gente é precisa ter documentos escritos, né? Código, manual, política, né? Dependendo de importante. que setor do mercado que a gente está falando, né? A gente precisa também treinar as pessoas, ter uma comunicação efetiva, como a Marcela mencionou, comunicação efetiva. E, né, e esse ciclo é um sistema, ele nunca vai parar. Né? Às vezes você, né, às vezes acontece assim, nossa, mas essa pessoa já participou do treinamento, já ouviu isso, já aconteceu isso, isso. Mas é uma coisa que, né, nunca para, até isso ser internado Não para para. pessoas, né? Não para, né, Marcela? É, Até porque eu as pessoas acho, precisam Paula, internalizar verdade. Não isso, né? para. E tem que ter esse trabalho, né? Como você falou, treinou, ela já estava, vamos treinar de novo e vamos lá. Né? Eu acho que é um conjunto, né, Paula? Mas eu acredito muito nesse trabalho ali da comunicação, né? Eu acho que, lógico, Uhum. casado com os demais, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Sim. Tem Até mais a alguma pergunta? Será que a gente Anne perdeu aqui? Que contribuiu com sobe a tão. resposta, né? Que ela acredita que são boas. Tem mais perguntas aqui. Complementando, né? A Dani e a Gabi estão contribuindo com a resposta aqui com o Lucas, falando que são boas medidas e que tem que levar em consideração a linguagem também, né? Importante essa Sim. linguagem Para você e o apoio e atingir suporte da alta efetivamente administração, aquele né? público, né? Sim, muito importante. Tem que casar, né, Isso. Paula? Aquilo que a gente falou, que o que adianta você ter ali um departamento de compliance seguindo uma linha, vem a alta direção e tem uma ação, uma fala em sentido oposto. Né? Aí Exato. as pessoas vão pensar, Boicota, ué, né? mas como Boicota assim, ali. né? Total, é verdade. Tem a pergunta aqui da Tati: como fazer mudança de cultura ao compliance tem apoio da alta direção? O que você acha, Marcelo? Paula cortou um pouco, congelou para mim, desculpe. Tá. A Tati está perguntando, né, como fazer que essa mudança de cultura de compliance ao compliance tenha apoio da alta direção. É, a pergunta que não quer calar, né? Mas eu É, acho que né, também é algo que, assim, às vezes um pouco difícil. Eu acho que tem esse trabalho de você tentar mostrar à alta direção a importância daquilo para a instituição, né? Dos uhum, benefícios que aquilo vai trazer para a instituição. Eu acredito uhum, muito nisso, Paulo. Eu acho que aí você consegue realmente atingir a alta direção e ganhar o apoio dela para que ela, né, ande aí contigo nos seus programas, nas suas ações, né? Eu acho que vai muito disso, né? Tentar mostrar a importância e os benefícios de um programa para a instituição, né? Para os colaboradores, enfim, e todos aqueles que de alguma forma interagem com a instituição, né? Que o programa ele também atinge aqueles que estão fora da instituição, mas que de alguma forma se relacionam, né? isso.
Inclusive a Dani, né, ajudou aqui na resposta também, que ela falou que em termos práticos é bem difícil, né? No É. entanto, creio que se forem demonstrados resultados efetivos, até mesmo de outra empresa, é possível aproximá-los. É, Que também é, na prática a gente sabe que também não é algo fácil assim, né, Paula, da administração comprar ali totalmente. Tem esse trabalho junto à alta direção também, né? Que a gente a Paula já lembrou já com carinho não, dela. o caso que eu falei sobre a questão de, né, da pessoa falar assim, ó, não vai lá no compliance, era uma pessoa Gente, da alta direção, né, da alta direção, assim, não vai no compliance, vem aqui primeiro resolver comigo, sabe? E aí, quando parte algo de compliance, né, que eu ia falar, aí era bronca na certa, né, para as pessoas da área, ou seja, né, é um tipo de, assim, sabe, querer resolver antes, e às vezes não era nem função dele resolver aquele tipo de problema, né? Então, porque a gente sabe que tem aquelas questões que são, né, gerenciais, que às vezes acontecem, que são até reportadas no canal, por exemplo, exato, né? Mas tem coisas que não compete à gestão, né, Paula? Por isso que existe a ferramenta, existe o programa e o compliance está ali, né? Mas realmente eu concordo com a Dani. Como disse o Matheus, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, Matheus, no início, que existe o compliance dos livros e o compliance da realidade, né? inclusive A ele gente sabe comentou ali no aqui dia a agora, dia. né, nos ambientes altamente regulados, como a área da saúde, que a mudança cultural acaba sendo alterada por conta das normas, né, o que notadamente não é o ideal. É, Exatamente, por é. coação das normas, ele colocou aqui. Né? Exatamente, porque né, acontece muito isso. Ou seja, eu vou mudar porque eu preciso mudar em razão de alguma norma que está me obrigando a mudar aqui. Exatamente, né? Às vezes você vem ali fazendo um trabalho de demonstrar a importância, a relevância para a instituição, para os colaboradores, e a pessoa ali resistente. Resistente, assim, vem a norma e fala assim, então, agora né, você vai ter que cumprir porque está na norma, porque é lei, né? Mas não Exato. seria tão melhor se fosse pelo amor e não pela dor? Não é verdade? Isso, verdade. Marcela, estamos quase acabando nosso tempo aqui. Vamos Ah, responder não, uma. gente. Acredita? Quase Mentira! Nós acabando. acabamos de Sério, ó, começar, como 57 assim? minutos já. E a gente, né? Ficamos Gente! algumas perguntas aqui, ó. Já podemos fazer uma próxima live aqui, ó. Tipo, investigações internas, parte 2. Isso mesmo. A Dani Não é? perguntou. Exato. Vamos só responder a última pergunta. Ó. Como vocês acreditam Claro. que uma investigação interna possa ocorrer de maneira humanizada? Eu acho que é muito importante que a pessoa responsável por conduzir esse processo ela tenha as habilidades voltadas aos soft skills, né? Você tem que ter muita empatia, né? Porque no fim Sim, das contas, né? Uma vez eu vi isso numa aula de um professor e isso gravou muito, ficou muito para mim. Você tá ali, quem está sentado ali na sua frente, né? Você está investigando, é um colega de trabalho, né? Um colega seu. Então é muito importante você ter a empatia, outra coisa também que esse mesmo professor falou que gravou muito assistindo uma aula justamente sobre investigações internas, né? É muito importante que exista respeito, né, na condução desse processo. E isso é muito, muito, muito importante para que tenha esse lado mais humanizado. Eu sempre levo muito isso em consideração, Paula, porque a gente sabe que, como a gente disse no início, infelizmente, existe muito tabu em relação à investigação, a denúncias, a canal de denúncias. Então, para que você quebre isso, para que você consiga ter a informação que haja esse respeito, né? A pessoa que você pense ali que é um colega de trabalho seu,
e que tenha empatia. Eu acho que isso torna o processo mais humano. Eu acredito nisso. Isso, e até o Lucas acrescentou aqui, comunicação não violenta. A gente tem 10 segundos. Eu queria agradecer a todos, a Marcela. Gente, Mas nós vamos obrigada, marcar, Paula. tá bom?